Olá pessoal, sejam todos bem-vindos. Vocês estão no canal Sistema de Ensino Monte Carlo, um canal com conteúdo estudantil e acadêmico, pensado justamente para você, estudante, universitário, pesquisador, curioso da matéria. Já vai deixando seu like, turma. Se você ainda não é inscrito do nosso canal, torne-se inscrito. Ajude o professor a estar produzindo muito mais conteúdo para vocês aqui. É gratuito, gente. É de suma importância a sua colaboração com seu like, com seu comentário. Quando você compartilha, né, os conteúdos do canal, você está ajudando a democratizar o ensino público, certo? E nós vamos dar prosseguimento ao nosso assunto Roma, tá? Nós estamos ainda no módulo História Antiga e hoje nós vamos tratar da expansão, a expansão do Império Romano, tá? Para quem não sabe, Roma fica na Itália. Eu coloquei aqui na abertura da nossa aula o mapa da Itália, certo? Que parece mais uma botinha de piriguete, mas isso aí são só detalhes, tá bom? Turma, Roma, nesse período de expansão, ela conquista toda a Península Itálica. Tá? A Península Itálica é justamente essa região. Se você observar o mapa da Itália, é uma península. É como se chegasse a um beco sem saída. Então, isso trata-se de uma península. Então, nesse período da expansão, Roma consegue dominar toda essa área geográfica, né? E isso por conta dos intensos conflitos internos que ameaçaram a República Romana, não impediram que o Estado levasse adiante um projeto de expansão territorial por toda aquela área. Tá? Os romanos conseguiram dominar de maneira agressiva ou por meio de acordos políticos, você tinha os dois lados, né? Ou pelo lado da força, da guerra, ou pelo lado da diplomacia, através dos acordos. E os diferentes povos que habitavam a península sofreram esse ato de conquista. Então, todos os povos circunvizinhos de Roma foram posteriormente dominados pelo governo romano. No século I a.C., após a conquista de toda a Gália, a Península Itálica e as terras da França atual, tornaram-se domínio de Roma. Então você vê o quão grande o raio de alcance que a investida, esse projeto de expansão, ele alcançou. E isso ele vai seguindo, ele vai crescendo. Tem um relato histórico, né, sobre César, e esse relato ele diz o seguinte: foi a chegada de César por todos os municípios e colônias acolhida com honras e afeições incríveis, né? Chegava ele então pela primeira vez depois de concluída aquela guerra da Gália, e nada se omitia do que podia escogitar-se para ornamento das portas, dos caminhos, de todos os lugares. Isso é um relato da época, tá? Por onde tinha de passar. Saía ali ao encontro toda a multidão com os filhos, levantavam-se mesas nas praças e nos templos, de modo que podia ser por ele de antemão fruída de alegria do mais almejado triunfo. Então, a conquista de Gália foi um ato memorável, reconhecido e de grande alcance. E esse relato da época diz muito bem que César, o capitão, o general, né, daquelas empreitadas militares, ele foi recebido como um herói. As guerras travadas com povos vizinhos garantiram aos romanos terras para a agricultura, controle das rotas comerciais, soldados para o exército e novas fontes de renda, né? Mais um exemplo do resultado do ato de pilhagem, que era também uma engrenagem econômica. Pois os territórios conquistados nas guerras eram obrigados a pagar tributos. Eles são submissos ao Império Romano. Na medida em que os plebeus enriquecidos ou membros da elite conquistadas pelos romanos conseguiram participar do Senado e chegar ao consulado, eles eram admitidos na nobilitas, e a nobilitas é o conjunto das famílias nobres que dominavam a política romana.
Surgia assim uma nova aristocracia em Roma, reunindo as antigas famílias patrícias e os novos ricos nascidos em Roma ou vindos de outras regiões da Itália. Então, o ato de conquista, o ato de pilhagem, trazia-se muita riqueza para o Império Romano, assim como também força de influência, né? Ao que tudo indica, os nobres dessas regiões conquistadas eles eram poupados para agregar valor ao Império Romano. No século III a.C., Roma era o centro de uma poderosa confederação de povos e cidades itálicas e gregas. Mas o contínuo avanço dos romanos em direção ao sul da Península Itálica logo esbarraria em um adversário muito poderoso, que era a cidade de Cartago, que era uma potência comercial marítima situada no norte da África. Tá? Então vê aqui rumo se chega, rompendo a fronteira da Europa, chegando até o continente africano. Lembremos de que os fenícios fundaram várias colônias na costa do Mediterrâneo e uma delas era Cartago, que se enriqueceu, como seus fundadores, com o comércio marítimo. Né? Já havia falado no assunto sobre os fenícios a importância da indústria naval para eles. Essa grande potência do mar tinha colônia nas ilhas de Sardenha, Sicília, Córcega, na Espanha e na costa da África do Mediterrâneo. A disputa pelas rotas comerciais no Mediterrâneo levou Roma e Cartago à guerra. E essa guerra vai resultar na conquista do Mediterrâneo. As longas batalhas pelo domínio de Cartago e de suas colônias foram chamadas de guerras púnicas, porque os cartaginenses eram chamados de Pune pelos romanos. E essa guerra foi iniciada em 264 a.C. e finalizada apenas em 1146 a.C. As batalhas foram vencidas pelos romanos, que conquistaram Cartago e a transformaram em uma província romana. No mesmo período das guerras contra Cartago, os exércitos romanos avançaram em direção ao Mediterrâneo Oriental e dominaram o Egito, a Síria, a Macedônia, a Grécia, a Ásia Menor e a Judéia. Note que todas essas cidades eram potências na antiguidade e todas elas caíram nas mãos dos romanos. No século I a.C., vitoriosa em todos esses embates, Roma já controlava a maior parte das terras que circundavam o mar Mediterrâneo. Então Roma, nesse momento, ela se torna dona de boa parte da Europa, do continente africano e toda a circunferência do mar Mediterrâneo. E isso para a época é muito significativo, porque ela vai passar a ter domínio direto sobre todas as potências daquela época. A expansão territorial transformou profundamente Roma. Os espólios de guerra e os tributos pagos pelos novos vencidos enriqueciam a cidade, que recebia cada vez mais pessoas e produtos de todos os municípios e províncias. Além disso, novas construções foram erguidas em Roma. Claro, se tem mais dinheiro em caixa da prefeitura, vamos fazer obra. Então, Roma passa a construir mais aquedutos, mais pontes, templos, banhos públicos. Sim, era costume dos romanos se banhar em público, então havia estruturas, né, para esse ato. E que era um ato até tido como privilégio poder se banhar em público. A alimentação romana também se transformou com as conquistas territoriais, tá? O cardápio antes formado por refeições simples e leves à base de vegetais, queijo de cabra, azeite e pão, cresceu em diversidade e sofisticação. O que isso quer dizer? Quer dizer que se você tem uma alimentação de maior valor nutritivo, a sua saúde e resistência também ela aumenta, tá? Então isso é de suma importância. Então eles passam a agregar à sua dieta salsichas, salame, galinhas engordadas trazidas da Gália, defumadas da Espanha, o escargot africano. Toda essa iguaria conquistou o paladar da elite romana, tá? Então vê que até os seus hábitos alimentares eles passam a mudar, né? Basta você ganhar um pouquinho mais, basta você ter um trocado a mais no bolso, que até o seu hábito de consumo ele muda. Alguns vegetais trazidos das novas terras também foram aos poucos aclimatados na propriedade da Itália. Foi o caso da romã, da melancia, do melão, tudo isso produto vindo de Cartago, tá?
As conquistas possibilitaram a formação de um novo grupo social, que eram os cavaleiros. Esses plebeus afortunados enriqueceram com a cobrança de impostos, a atuação em cargos públicos e a exploração econômica das áreas conquistadas. Mas o grupo mais beneficiado foi o dos nobilitas, que conseguiu chegar ao Senado e à elite do exército. Tá? A obtenção de terras e de escravos capturados entre os povos conquistados levou ao surgimento de grandes propriedades escravistas que produziam principalmente vinho e azeite. Só que isso não significou o desaparecimento da pequena propriedade camponesa. Tá? Todo esse avanço econômico ainda continuou vivo, esses pequenos camponeses produzindo seus cereais e seus alimentos de subsistência. O crescimento econômico não vai justificar o desaparecimento da classe baixa e dos pobres, certo? Que isso seja bem dito. Isso aí tá ligado à má distribuição da renda, ou a renda, aquele excedente econômico, é preso dentro da elite. Ela não é distribuída de forma igualitária. Os escravos podiam ser vendidos, alugados e até mesmo mortos pelos próprios donos. Mortos por quê? Porque escravo nessa época ele não tem um preço, ele é uma conquista, tá? Então o escravo é um prisioneiro de guerra. Então se o dono desse escravo ele resolvesse matá-lo, ele tinha esse direito, porque isso não ia gerar a ele um prejuízo. É diferente da escravidão do período moderno, tá? Eu vou entrar com mais detalhes sobre escravidão quando nós formos estudar período colonial. Os filhos de escravos também nasciam na condição de escravos. À medida que o número de prisioneiros de guerra aumentava em Roma, os escravos também começaram a fazer parte da vida urbana, realizando tarefas domésticas ou trabalhando em oficinas como artesãos. Então o escravo, ele, pelo seu número crescente, ele passa a fazer parte ativa da sociedade romana. E assim como fizeram os plebeus no início da República, né, os escravos também promoveram várias revoltas no mundo romano. Porque se a condição social não era aprazível para ele, então ele passa a se rebelar. Isso aí é normal. As primeiras ocorreram na Sicília entre 136 e 132 a.C., porém a mais famosa dela ocorreu em 73 a.C., em Capua, no sul da Península Itálica. E, segundo relatos da época, a revolta foi liderada por Espartaco, que era um escravo gladiador. A princípio, a rebelião reunia apenas escravos gladiadores, porém, aos poucos, ela ganhou a adesão dos plebeus, dos desempregados e de outros escravos. Tá? E, após mais de 2 anos de combate, os rebeldes foram vencidos pelas forças romanas, Espartaco foi morto e os cerca de 6.000 sobreviventes foram crucificados. Então, muito antes de Cristo, a crucificação já era utilizada no direito penal e era a sentença máxima, tá? Então, um indivíduo que ele era condenado à morte de cruz é porque ele era um indivíduo perigoso para a sociedade, certo? Então é isso, pessoal. Essa foi a nossa videoaula de hoje. Espero que tenha sido produtivo e útil para vocês. Não esqueça de deixar o seu like, o seu comentário. Preciso que você comente nos meus canais, no nosso canal, nas nossas aulas, para assim a gente levantar um debate, tá? E mostrar cada vez mais a necessidade da existência de canais como esse na plataforma do YouTube. Conto com vocês. A todos um muito obrigado e até uma próxima.